Na próxima semana também do Coletivo Nacional de Formação, para também compartilhar um pouco da avaliação, mas muito feliz de poder contar com aqueles e aquelas que estão garantindo aí um tempinho das suas quartas-feiras à noite para a gente construir juntos e juntas essa Escola Nacional de Formação. Tá contigo, Hugo. Ô, Mel, Oi. um pouquinho. Só lembrando, pessoal, que as aulas, né, elas estão disponíveis, né, já começando desde a primeira aula, que é do Manifesto do Partido Comunista, a nossa segunda aula também, que foi sobre o manifesto, depois a gente, na terceira aula, a quarta, enfim, todas as aulas estão disponíveis, a gente colocou, inclusive, o link aí para quem quiser acompanhar. Então, O fone fechou, Genilson. Bem, como o Genilson estava fazendo o resgate aí, então, a gente iniciou com o Manifesto Comunista, né, gente? Lá em abril, dia 5 e 19. Isso. Em maio, fomos para a História da Sociedade e Economia Política, dia 3 e 17 de maio. A Módulo quarta passado, aula. a gente trabalhou Hegemonia e Comunicação, onde na AMA e o professor Rosinaldo contribuiu conosco nessa etapa. Hoje, a gente inicia Estratégia e Tática, sendo que temos hoje, dia 19 de julho. Em agosto, a gente vai estar trabalhando com organicidade, modelo orgânico e análise de conjuntura. E em setembro, a gente encerra a nossa Escola Nacional de Formação com o módulo que é Revolução. Sempre trabalhando nas primeiras e nas terceiras quartas-feiras do mês, das 7 horas da noite às 21 horas. Então, vamos embora, porque o conteúdo é denso e a gente gosta da confusão. Então, Boca, obrigada por aceitar o convite. E Hugo, está contigo, amigo. Gente, bem rapidamente, hoje, para falar sobre estratégia e tática, a gente está recebendo o companheiro Pedro Paulo Boca. Ele já fez formação na CNP, faz alguns anos, a gente fez lá aqui na sede de São Paulo, uma formação sobre Revolução Cubana, ele contribuiu com essa formação. E o Pedrão eu conheci, a gente era militante juntos na Consulta Popular, na época a gente militava lá, contribuiu muito com formações nos cursos de realidade brasileira que a gente organizava, curso básico também da organização. Eu acho que eu já devo ter estudado Marta Harney, estratégia tática com ele, algum desses cursos, provavelmente. E atualmente ele é assessor de relações internacionais na ABONG, Associação de Organizações Não Governamentais. Você me corrige se eu estiver errado, Pedrão. E eu perguntei para ele como que a gente apresenta ele aqui no nosso curso, apresentava, a gente ficou conversando, sugeri para ele, falei, amigo da CNP. Ele falou, beleza, me apresenta assim, tá ótimo. Então, já está aí decretado, Pedro Paulo Boca, um amigo da CNP, que a gente precisa de formadores e formadoras, a gente tem experiência nessa área e na luta também. Então, saiba que esse é o primeiro convite de vários que virão, conforme a gente organizar outros cursos como esse. Então, é contigo, Pedro. Fica à vontade aí para organizar o seu tempo, pedir meu apoio. Na hora que você quiser abrir para as pessoas falarem, você fica à vontade. Enfim, a palavra, o microfone é com você. Agora você coordena aí. Estamos aqui acompanhando sua formação. Enfim, fica à vontade, pode tomar a palavra. Obrigado, Hugo. Obrigado a todas e todos. Estranho essa coisa de formação online, ainda não me acostumei. A gente já fazia muito tempo formação com todo mundo junto, né? Tem outras metodologias. É um exercício, viu? É difícil, né? Enquanto faço a formação, não sei nem quantas pessoas estão aqui, estou olhando só para o meu computador, é tudo meio estranho, mas vamos tocando, que acho que não tem... Qualquer desafio a gente vai para cima, né? Acho que é isso.
Primeiro agradecer o convite e agradecer o título de amigo da CMP, né? Muitos companheiros e companheiras que estão aqui já conheço de outras lutas, o Hugo também de muito tempo, o próprio GG que está por aí que eu vi, e tantos companheiros e companheiras aí de longa data. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, e precisando é só chamar, tá bem? Eu preparei hoje, então, para a gente até já, sem mais delongas, né, já indo para o conteúdo, eu preparei uma conversa mesmo, bem introdutória sobre o livro. O Hugo me falou que vocês vão ter uma outra etapa ainda sobre essa mesma temática, né? Então acho que eu aproveitei que sou o primeiro, eu vou causar os problemas e depois o outro formador resolve, né? Na próxima aula. Vocês vão guardando eles aí e vai lá e resolve depois, né? Então a minha ideia aqui hoje é dar uma introdução um pouco sobre essa temática, sobre esses conceitos, né, que a Martha Harnecker traz aqui nesse livrinho, né, um livrinho, eu tenho a versão velha dele, não sei se o pessoal já tem a mais nova, mas, enfim, é um livrinho curto, mas com muito conteúdo, e a ideia era trazer um pouquinho dele para vocês hoje, com todo esse desafio também do online aí, que eu não domino muito. Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui, porque eu preparei uma apresentaçãozinha só para ficar mais visual. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim, tá dando para ver bem. Perfeito. Então, é isso. Eu vou seguindo por ela, e aí vocês vão me avisando se tá bom, se tá ruim, como é que tá. Bom, então, eu queria começar, acho que para a gente, já que a ideia foi falar, o Hugo me procurou para falar do livro da Martha Harnecker, esse aqui, né? Não sobre o conceito geral de estratégia e tática, ainda que são duas coisas que no nosso campo se unem muito, porque é ela que fez ali talvez a principal leitura sobre essa temática para o nosso campo mais popular. Então, já que estamos falando do livro dela, eu sempre gosto de apresentar a pessoa que escreveu, porque a política e a teoria, elas sempre saem da cabeça de alguém que está pisando no chão, né? E o chão que essa pessoa pisa tem tudo a ver com o que ela escreve. Pelo menos deveria, né? Tem alguns que às vezes pisam num chão e escrevem outras coisas, mas isso aí é um outro assunto. No nosso caso aqui, eu acho que é importante falar um pouco sobre a Martha Harnecker, que é uma figura histórica da esquerda latino-americana, que muitas vezes a gente não reconhece como deveria. A Martha era chilena, estudou no Chile, era do movimento estudantil, do movimento religioso, né? Comunidades de base, muito parecido com muitos aqui no Brasil, ali na época, nos anos 50, 60. Ela depois foi para a França estudar ciência política, e isso teve um impacto muito grande na teoria dela, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E depois ela se consolidou como uma grande educadora popular. Tem uma série de livrinhos dela aí, que acho que até o pessoal da CMP deve conhecer bastante. São vários livrinhos sobre temas de educação popular muito interessantes. A gente até costumava trabalhar lá nos cursos de realidade e em outros movimentos. Então, acho que também vale a pena correr atrás. Falo aqui, né, coloquei aqui no slide, que ela talvez seja a principal intelectual popular do campo da libertação nacional, porque ela fez um papel muito importante para a consolidação de uma teoria política latino-americana, revolucionária latino-americana, né? Ela estudou na França, como eu coloquei aí, e ela foi para Cuba logo depois da Revolução para entender na prática como é que funcionava um processo revolucionário. E lá ela foi muito influente, né, no pensamento político cubano, e principalmente na estruturação ideológica do Partido Comunista Cubano e no internacionalismo desse partido. Acho que vocês a maioria aqui já deve ter alguma formação sobre a Revolução Cubana, né? A gente até fez, o Hugo lembrou anos atrás, imagino que seja algo que volte sempre, mas é sempre interessante lembrar que a Revolução Cubana não partiu de um ideário comunista, socialista. Obviamente haviam militantes ali que tinham esse ideal, mas foi uma revolução que concatenou vários setores e que depois o socialismo acabou sendo algo mais cristalizado nesse processo, né? A própria Cuba só se declara socialista, a revolução em 1963, 4 anos depois da revolução. Então tem todo um processo, e que a Martha Harnecker ajudou muito nesse processo de construção ideológica.
né? Então, ela é muito importante por isso também, por trazer algumas temáticas que eram discutidas em outros lugares do mundo e fazer uma relação com a realidade latino-americana, o que é sempre fundamental. A gente até vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas é sempre muito importante a gente pegar uma teoria e jogar ela para a nossa prática, né? E acho que isso é um erro que muitas vezes a gente comete, que é de ler um texto que foi escrito lá na China, na Rússia, na França, na África do Sul, em Cuba, e não tentar relacionar isso com a realidade do nosso local. E a Martha Heinecker fez esse papel muito bem lá em Cuba, de pegar o que estava sendo discutido de teoria marxista no mundo e trazer para a realidade latino-americana. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. E mais para o fim da vida, a Martha Heinecker foi a principal conselheira do governo do Hugo Chávez. Assim que o Chávez ganha as eleições, ela teve um cargo muito importante durante todo o governo Chávez e ficou na Venezuela até o fim da sua vida. Infelizmente faleceu aí no final de 2019, mas enfim, cumpriu um papel muito importante nesses aí 82 anos em que ela esteve conosco. Coloquei aqui duas figuras também nessa apresentação, mas porque elas são muito importantes para a gente entender a Martha Heinecker, e eu não coloquei aqui dois homens para falar, para diminuir o papel dela como mulher, é o contrário, né? São como ela também influenciou essas figuras, ou foi influenciada nesse processo, e conseguiu se consolidar nesse lugar dela de intelectual orgânica, de militante, de construtora do processo evolucionário. O primeiro aqui na esquerda de vocês é o Louis Althusser. O Althusser é um filósofo, cientista político francês, que foi orientador da Martha Heinecker quando ela estudou na França. E isso é importante porque foi através desse contato com o Althusser que a Martha Heinecker trouxe para a América Latina o conceito de estruturalismo, do marxismo estrutural, que tem tudo a ver com essa obra que a gente está trabalhando hoje. E vou falar rapidamente sobre isso, mas o Althusser e depois outros filósofos e pensadores que vêm na linha dele, acho que o mais conhecido deles é o Poulantzas, que é um grego que hoje está na moda, acho que já está na moda faz uns 10 anos aí falar dele, mas o Althusser, ele é talvez o primeiro grande teórico que vai falar que o Estado burguês, o Estado capitalista, ele não é homogêneo. Se tinha muito essa lógica, né, nos processos evolucionários e no estudo das classes sociais, de que o Estado representava os interesses da classe burguesa e era um negócio estático. O Althusser vai trazer uma perspectiva de que não, que o Estado ele é estruturalmente capitalista, estruturalmente burguês. Isso é verdade. Ele reproduz o capitalismo, ele reproduz essa lógica, mas ele não é vinculado às classes que o controlam. O que o Althusser quer dizer com isso? Que há disputa pelo controle dessa ferramenta mesmo dentro de um Estado burguês. E isso é muito interessante, muito importante, acabou influenciando muita gente, inclusive essa obra que a gente vai debater hoje, né, mas de dizer principalmente o que fica do Althusser, que a Martha Heinecker traz para nós aqui, é esse entendimento de que a burguesia não é uma classe só. Existem vários setores que, claro, na sua grande maioria, são totalmente antagônicos a nós, trabalhadores, mas que brigam entre si. E isso traz possibilidades para a luta revolucionária. Essa é a grande contribuição que ela traz do Althusser. E coloquei aqui também o Manuel Pinheiro, comandante Barbarossa, que era o grande ideólogo militar do processo da Revolução Cubana e que foi marido da Martha Heinecker por ali 40 anos até o falecimento dele. O Manuel Pinheiro talvez a maior liderança militar que nós tivemos na América Latina, pelo menos moderna, e ele é a pessoa responsável pelo processo de internacionalização da Revolução Cubana, que se deu principalmente ali no ano de 1968, na Conferência da OLAS, da Organização Latino-Americana de Solidariedade. Se alguém tiver a oportunidade depois de ler a biografia do Marighella ou de ver os documentários sobre Marighella, vai falar bastante sobre esse momento, né? Que é quando o Marighella rompe com o PCB e cria a LN com essa linha teórica
que é apreendida dessa conferência organizada por Cuba, e que é a mesma conferência que, a partir dali, começa a criar uma série de movimentos do que a gente chama de movimentos de libertação nacional. Então, a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional em El Salvador, a Frente Sandinista de Libertação Nacional na Nicarágua, o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, o Movimento de Libertação Nacional no México, e a ALN, né, a Aliança Nacional Libertadora aqui no Brasil. São alguns dos exemplos de organizações que saem da teoria e da ideologia do Manuel Pinheiro, e que tem toda a base na Martha Harnecker, né? A Martha Harnecker é quem traz a teoria marxista para um líder militar, que é o Manuel Pinheiro, e a partir daí Cuba consegue exportar para a América Latina um entendimento de como enfrentar a realidade latino-americana de forma revolucionária, um entendimento nosso, latino-americano. Então, foi um casamento, aí no caso literal, né, eles casaram mesmo, mas um casamento muito propício entre a teoria política, entre uma intelectual, acadêmica, de muito estofo, com uma liderança política muito forte, muito ativa e fundamental para o processo político. Então, desse casamento, de novo, literalmente, aí, eles casaram, mas o casamento dessa teoria da Martha Harnecker com a prática político-militar do Manuel Pinheiro criou toda uma estratégia política revolucionária que repercute na América Latina até hoje, né? E que, enfim, a gente tem influência direta, e os movimentos sociais brasileiros têm influência direta. É por isso que a gente sempre fala de Cuba, reverencia Cuba, estuda a política cubana, tem muito a ver com esse acúmulo da Martha Harnecker e do Manuel Pinheiro. Por isso que resolvi citá-lo aqui também, e também pensando de por que esse livrinho aqui a gente está estudando aqui no Brasil em 2023, né? Numa tentativa que a Martha Harnecker sempre teve de trazer a teoria para o campo das lutas populares na América Latina. Então, de apresentações é isso, né? Se ficar alguma dúvida, se tiver alguma questão, se vocês quiserem falar, só avisem aí. Aqui não dá para ver a mão levantada, igual se a gente estivesse numa sala, né? Mas aí vocês, qualquer coisa vai falando no meio, que eu não me importo não, tá? Então, vou entrar aqui na obra propriamente dita, e de novo reforçando que eu vou dar hoje uma introdução sobre alguns conceitos que estão aqui, né? Não é minha intenção esgotar esse livrinho aqui, ele é curtinho, mas tem muita coisa. É só apresentar algumas questões e, enfim, suscitar o debate de vocês até para a próxima aula desse módulo, para que cheguem outras questões aí. Acho que uma coisa importante para começar do começo, né? É dizer que estratégia e tática são conceitos militares. Vários termos, na verdade, que a gente usa às vezes nas nossas organizações, vêm do militarismo. Isso é uma herança até do processo evolucionário. Se a gente for pensar, as grandes revoluções que nós tivemos no século XX foram revoluções militares. Na Rússia, na China, no Vietnã, em Cuba, tantos outros lugares, a revolução se deu através de uma guerra militar, de esforços militares. Então, como a nossa teoria política é muito calcada nesses processos históricos, esses termos militares acabam vindo sempre. E neste caso específico da obra aqui da Martha Harnecker, ela está fazendo um estudo do conceito de estratégia e tática que o Lenin utilizava na Rússia, na construção do Partido Bolchevique e, posteriormente, do Exército Vermelho. Então, fazendo esse histórico, né, e essa questão trazendo a coisa do militar, e acho sempre importante a gente reforçar isso, porque aqui no Brasil, com razão, né, não, isso não é uma crítica, mas aqui no Brasil a gente tem ojeriza tudo que é de militar, né, então às vezes é muito estranho quando a gente está falando de revolução, quando a gente está falando de forças populares e tudo mais, a gente lembrar dos militares, mas historicamente foi um processo, inclusive aqui no Brasil, né, nosso primeiro grande quadro aí comunista, que foi Luiz Carlos Prestes, tem essa origem também militar, então, enfim, está sempre por aí. Isso foi um parênteses gigante, desculpem, eu acabo, às vezes, indo longe, mas eu volto. Então, estratégia e tática é um conceito militar, é um conceito que a gente tem ele mais consolidado na literatura a partir do Karl von Clausewitz, que era um militar da Prússia. A Prússia
não existe mais, né, naquela região da fronteira, que pegava toda aquela região entre a Alemanha e a Rússia, depois que tinha o grande Império Prussiano, que depois foi cair ali na Primeira Guerra Mundial, mas o Clausewitz era o general prussiano que lutou contra o Napoleão no século XIX. E ele tem uma obra muito importante para os estudos militares, que se chama Da Guerra. É uma obra que saiu depois que ele morreu em 1831, esse livro saiu pronto em 1832, mas que é uma coletânea de estudos dele sobre a lógica militar, sobre a estratégia militar, sobre o processo da guerra. É talvez a obra mais importante para entender Forças Armadas e guerra no Ocidente, pelo menos das históricas. Então, é um livro gigantesco, se vocês acharem em algum lugar, é muito grande. Se alguém tiver interesse, eu acho que é uma leitura interessante, até pelo ponto de vista histórico, quem tem interesse sobre esse tema. Mas o que importa para nós dessa obra é que ali ele define estratégia e tática, define esses conceitos que a gente vai usar até hoje. Então, ele vai dizer, né, que a tática é a teoria relativa à utilização das forças armadas na ação bélica. Deixa eu voltar aqui. Em outras palavras, a tática é a atividade que consiste em ordenar e dirigir os diferentes choques que ocorrem no curso de uma guerra. E a estratégia é a atividade que consiste em coordenar entre si os diferentes choques bélicos em função da guerra. O que ele queria dizer aí, né? A tática é uma ação momentânea, é a ação que nós vamos fazer agora, é aquele ataque à ponte tal, em tal território. Então, quando a gente vai definir as nossas táticas, isso no plano militar, né, as táticas são as ações de combate. Então, hoje nós vamos atacar uma ponte aqui, amanhã nós vamos bombardear um centro de abastecimento aqui, em outro lugar nós vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E a estratégia é justamente a visão geral que coordena esses ataques, com o objetivo de ter ganhos na guerra. Para fazer já que o Hugo falou, né, que está tendo o jogo agora, né, o São Paulo e Palmeiras aí na Copa do Brasil, para dar um exemplo de futebol, a tática é essa ação que você tem durante o jogo. Então, é jogar para o ponta direita para ele cruzar para a área, é tocar a bola no meio campo, é marcar no campo de ataque, é marcar no campo de defesa. E a estratégia é justamente a capacidade que a gente vai ter de conseguir coordenar que todos esses movimentos possam me fazer ganhar o jogo. Né? Uma coisa não funciona sem a outra. Então, militarmente, essa era a ideia do Clausewitz, era fazer essa diferença. Então, qual que é a minha estratégia? Bom, vou dar em termos de exemplo aqui, né, muito rápido. Depois a gente vai entrar na aplicação disso para a política. Mas o Clausewitz dizia, bom, então a minha estratégia é dominar a região sul de São Paulo. Né? O que eu preciso fazer para dominar a região sul de São Paulo? Então, eu preciso coordenar um ataque em Santo Amaro, um ataque não sei aonde, um ataque não sei aonde. E é a partir dessa ideia que ele fez essa diferenciação de estratégia e tática. O que o Lenin faz é uma leitura do Clausewitz pensando não só na parte militar da Revolução Russa, que tinha também, nós temos ali a nossa estratégia militar e as táticas que vamos utilizar, né, para construir o exército para isso, mas também, e aí que é a grande inovação do Lenin nessa temática, e é o que a Martha Heinecker vai trazer nesse livrinho aqui, que é trazer esses conceitos para a política. Então, o Lenin vai em uma série de obras que, enfim, que são até citadas aqui no livro, né, as duas táticas da social-democracia, o que fazer e tantas outras obras do Lenin. Ele vai pegar esses conceitos militares e pensar no partido bolchevique, pensar na luta de classes. Como que a gente ganha a luta também na atividade política, não só a briga mesmo, né, o tiro. Como que a gente ganha as batalhas da luta de classes. Então, essa é a grande inovação do Lenin, e é isso que a Martha Heinecker vai trazer nesse livro. O livro dela é do começo dos anos 70, e aqui no Brasil acho que foi publicado no começo dos anos 2000, e basicamente esse livro é um estudo desses conceitos de estratégia e tática na Revolução Russa.
acho que esse livro é muito bom para ser lido, talvez em algum momento, se a CMP voltar a fazer essas formações sobre os processos revolucionários, não sei nem se já está fazendo, mas se tiver um bom processo de formação sobre a Revolução Russa, esse livro é uma leitura complementar excelente. Porque o que a Martha Heinecker vai fazer aqui é pegar exemplos históricos da Revolução Russa para mostrar como os conceitos de estratégia e tática foram aplicados, né? Então, é muito focado na Revolução Russa. Eu aqui hoje não vou entrar nesses exemplos históricos, até porque não estamos em uma formação de Revolução Russa, mas fica aí não sei se todo mundo, ou se alguém teve a possibilidade de ler o texto, né, antes, sei que falta tempo, falta muita coisa, então é muito difícil de ler, mas quem depois for dar uma lida vai ver que é uma aula de história sobre a Revolução Russa, sobre quem estava envolvido, sobre como aconteceu o processo. Então, o que eu vou tentar fazer aqui hoje é pegar os conceitos principais, tirando essa questão histórica, e apresentar como que a Martha Heinecker traz estratégia e tática para nós usarmos nos nossos movimentos, no nosso dia a dia. Então, não vou focar muito nessa parte histórica, mas aí, de novo, fica a recomendação para quem quiser estudar mais e se debruçar sobre a Revolução Russa. Esse livro aqui é uma leitura complementar excelente. Bom, até aqui tudo bem? Estou falando muito rápido, está muito ruim? Tá ótimo, Pedrão. Tá indo bem. Perfeito. Vocês vão me avisando aí, tá, gente? Então vou entrar aí no debate em si mesmo do livro. Acho que a primeira coisa que a Martha Heinecker vai trazer aqui para nós é essa temática de como configurar uma estratégia política. E isso se baseando especialmente no que ela vai chamar de análise da correlação de classes. De novo, lembrem aí que eu falei no começo daquela questão do Althusser, do estruturalismo, né? Para Martha Heinecker, não existe uma classe dominante e não existe uma classe trabalhadora. Existem classes e frações de classe que podem ser parceiras ou inimigas dentro de todo um processo político, né? Então, dentro dessa análise mais geral, a Martha Heinecker vai nos chamar a discutir a correlação de classes. Então, aqui nesses slides eu recortei alguns pedacinhos do texto, né, que eu achei que era importante a gente ler junto, mas tem muita coisa ali na obra para vocês se aprofundarem depois. Bom, ela diz aqui, para compreender uma situação política e conduzir corretamente o movimento revolucionário, deve-se começar por fazer um estudo com a maior exatidão e tão serenamente quanto possível das forças que se enfrentam, é o que diz o Lenin. Acrescentando que é necessário se perguntar, quais são essas forças? Como estão agrupadas umas contra as outras? Que posições ocupam no presente e como atuam? Ou seja, o primeiro passo para a gente pensar em estratégia política é entender o cenário, né? Eu gosto de fazer uma analogia com aqueles jogos de tabuleiro que a gente joga, pode ser um jogo de xadrez, qualquer jogo, né? Antes de começar a jogar, a gente tem que montar o tabuleiro. Bom, o cavalo fica aqui, a torre fica aqui, o branco de um lado, a peça preta do outro. Como é que a gente organiza, né, esse tabuleiro? E é isso que ela vai nos pedir aqui, né, o que o Lenin vai nos trazer aqui. Né? Para a gente conseguir entender o processo político, a gente primeiro precisa entender quais são as forças que estão jogando esse processo, quais são as classes que estão se apresentando na sociedade. E isso, vou entrar nisso mais para frente, mas já adiantando, isso varia de sociedade para sociedade. A sociedade brasileira tem a sua complexidade, a sociedade russa tinha a sua em 1917, agora tem uma complexidade acho que até maior, né? Então, cada sociedade vai ter que responder essa pergunta, né? Quais as forças que estão aí? Como elas estão agrupadas? Qual é o conflito entre elas? Quais posições que elas ocupam? E aqui algo fundamental, até botei em destaque aqui por isso, né? Uma frase do Lenin que vai dizer, em política ou na política, o que deve ser considerado não é a existência de determinadas classes, mas a sua disposição de lutar pelos seus interesses de classe. E isso aqui é muito importante para a gente pensar, eu vi aí que vocês vão ter
um módulo de conjuntura, né, de análise de conjuntura, qualquer análise de conjuntura tem que partir disso aqui. Tudo bem, existe aqui a burguesia. E essa burguesia ela é dividida. Você tem a burguesia financeira, você tem o agronegócio, você tem os industriais, você tem um monte de coisa. Eles são todos burgueses. Mas qual que é a disposição que eles têm hoje de lutar pelo interesse da burguesia? Em que lugar eles estão se colocando? Dentro do cenário que a gente tem hoje aqui no Brasil, em que lugar eles estão? Né? Isso é muito importante da gente pensar. Ou seja, a classe, para Martha Harnecker e para o Lenin, nesse sentido, a classe ela não é classe naturalmente. Não é porque eu sou trabalhador que eu vou lutar pelos interesses do trabalhador. Inclusive, a gente vê isso quantas vezes, né? Gente que é da classe operária ou da classe proletária que não tem interesse em lutar pela classe proletária, que tem outros interesses, interesses individuais ou outros interesses, ou setores da classe trabalhadora que têm outros interesses, né? Isso também se aplica para a burguesia. Para dar um exemplo histórico, né? Aqui no Brasil, a gente até hoje fala de reforma agrária, né? O MST é o maior movimento do Brasil, tem como pauta a reforma agrária. A reforma agrária, historicamente, é uma tarefa burguesa. Né? A pequena burguesia, em todos os países onde foi realizada a Revolução Burguesa, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em tantos outros, a burguesia fez a reforma agrária para si, porque era o interesse dela dividir grandes propriedades e construir menores propriedades de gente que tenha o monopólio ali do uso da terra naquela parte pequena, que construa-se ali uma pequena burguesia agrícola. Né? No Brasil, a burguesia não quis fazer a reforma agrária, nunca teve interesse por isso, porque a burguesia brasileira sempre foi muito vinculada à lógica da exportação para o centro do capitalismo. Então, para a burguesia brasileira, não fazia sentido dividir as grandes propriedades. Fazia sentido fazer com que essas grandes propriedades exportassem mais. E a burguesia aqui se organizou de outra forma. Né? Dá para a gente fazer essa análise de várias formas históricas, mas essa frase aqui é que é muito importante. A gente não, para fazer uma análise política, não temos que considerar a existência da classe, mas sim onde ela se coloca na luta de classes, a vontade dela de lutar pelos seus interesses e a capacidade dela de lutar pelos seus interesses. Então, para fazer uma análise dessa correlação de forças, isso tem que ser primordial. E aí diz aí a Martha Harnecker, a correlação de classes não é estática, ela é essencialmente dinâmica, assim como também é dinâmico o próprio processo de desenvolvimento político e social de uma determinada formação social, de um país. Né? Ela se modifica à medida que a revolução avança. Para que uma revolução seja vitoriosa, é necessário unir a maioria absoluta da população para lutar pelas reivindicações dessa revolução. Somente uma imensa maioria pode vencer uma minoria organizada e dominante. Geralmente, essa imensa maioria está integrada por forças sociais que representam diversos interesses de classe, mas tem, sem dúvida, certos objetivos comuns que as fazem golpear em conjunto o regime. Mas os marxistas não podem se esquecer que, junto a esses interesses comuns imediatos, existem diferentes interesses próprios de cada classe. E isso vai se tornando cada vez mais evidente à medida que a revolução avança. O que a gente pode tirar desse parágrafo? Né? O que o Lenin está querendo trazer aqui é que é possível que num processo evolucionário, num processo político, eu vou tentar falar mais de processos políticos do que só necessariamente de revolução, porque acho que isso se aplica mais a uma organização do movimento, ou que a gente tem pensado hoje, mas nos processos políticos é possível ter o mesmo interesse do que classes que são antagônicas a nós. Vou dar um exemplo que eu acho que está com ele todo mundo na cabeça quando a gente pensa nisso, inclusive esse finalzinho da frase aqui. Ano passado, a principal estratégia dos movimentos populares e dos setores populares no Brasil era destronar o Bolsonaro, né? Era acabar com aquilo lá, era ganhar a eleição, era atacar o bolsonarismo, era retomar um Brasil minimamente democrático, minimamente
possível de existir, né? Era retomar uma perspectiva que atacasse o fascismo e que trouxesse um governo progressista de volta. Muitas e muitas e muitas alianças foram feitas, não só no ponto de vista institucional ali do governo, não vou entrar nisso, mas a gente pode falar com tranquilidade que contra o Bolsonaro, ano passado, estava nós, estava a Globo, estava o presidente dos Estados Unidos, estava a União Europeia, estava alguns setores do agro, estava alguns setores, né, o presidente da Fiesp, estava o PMDB, estava o PSOL, estava o PCTO, estava todo mundo. Pessoas que historicamente, pessoas e grupos sociais, né, que historicamente são contrários uns aos outros, tinham um interesse em comum naquele momento, que era estabelecer um novo modelo de governo no Brasil. Isso não significa que essas classes ou essas frações de classe ou esses grupos políticos tinham relação com a gente. Qual que é a semelhança da CMP que estava na rua para a eleição do Lula para a União Europeia imperialista, que quantas coisas fez contra nós, mas que se declarou publicamente contra o Bolsonaro, né? Nenhuma, mas a gente tinha o mesmo interesse. E aí entra aqui um pouco do que o Lenin vai trazer. Os marxistas não podem se esquecer que, junto aos interesses comuns imediatos, existem diferentes interesses próprios de cada classe, e isso vai se tornando cada vez mais evidente à medida que o processo avança. E a gente viu isso nos nossos olhos. Estava todo mundo junto contra o Bolsonaro. Ganhamos do Bolsonaro. Começou o setor os bancos puxar o governo para um lado, o outro para o outro, a política externa para outro, aí o agro vai lá e vai falar com o governo de uma outra coisa, aí a Simone Tebet entra no governo, aí o Haddad é ministro da Fazenda e faz coisas que a gente não queria. Não quer dizer que estava todo mundo junto, todo mundo queria derrotar o Bolsonaro, derrotou, agora é briga, cada um luta pelo seu, né? E aí a gente vai avaliar hoje aqui se a gente ganhou essa luta ou não, né? Enfim, mas há uma disputa agora dentro desse processo, onde estava todo mundo junto. No processo evolucionário que o Lenin vai trazer é um pouco parecido. Na Rússia, por exemplo, você teve a pequena burguesia camponesa, os operários, os pequenos comércios, várias e várias e várias frações de classe juntas contra o czar. Quando o czar caiu, se começou a nova fase da Revolução Russa, né? Que foi a luta entre os setores que derrubaram o czar, que acabou dando na vitória dos bolcheviques e na instauração da Revolução Socialista. Mas esses interesses de classe eles se manifestam passo a passo. Não é porque, de novo, né, para fazer análise de classe, a gente não tem que analisar só a origem de classe daquele grupo social ou daquela classe social, mas sim o papel que ela está desempenhando naquele momento, mas sempre levando em consideração que os interesses dessas classes vão mudar, né? Em algum momento, a sua classe vai lutar cada classe vai lutar pelo seu interesse. Isso é muito interessante do que o Lenin traz. E aí, dentro desse processo político, e de novo a gente pode até em algum momento fazer um exercício para pensar no Brasil hoje, a Martha Hanecker vai dividir em 4 tipos de força de classe dentro de um processo político, né, que tem que estar na nossa análise quando a gente vai pensar a estratégia, que são, primeiro, as forças de oposição. Então, são todas as forças que se opõem ao que está acontecendo aí. No nosso caso aqui, todas as forças que estavam em oposição ao Bolsonaro, né? Hoje, se a gente for pensar num processo evolucionário, todas as forças que se opõem ao regime capitalista no Brasil. Né? Quais são as forças motrizes? Forças motrizes, para o Lenin, são as forças que são capazes de conduzir a vitória definitiva. Ou seja, quais forças, dentre todas essas, são capazes de fato, ganhar essa disputa. Né? Tem também a força dirigente, que é o que o Lenin atribuía ao partido bolchevique, que é aquela força que atrai e conduz o restante das forças, é a força que dirige as outras, que conduz o processo, né? Então, em alguns momentos, já foi o movimento estudantil, em outros momentos foi o movimento
camponês, em outros momentos, como aqui no Brasil nos anos 80, foi um movimento sindical. Enfim, a gente vai ter sempre uma força que está nos holofotes, né? Que recebe ali, que se coloca na direção do processo. E também tem o que o Lenin vai chamar de força principal, que é a força numericamente mais significativa. É importante colocar isso aqui eu vou passar bem rápido, né? Porque isso enfim, muito nome, muita coisa. Mas o que é interessante da gente tirar daqui é que nem sempre a força que tem mais gente tem mais força. Nem sempre quem tem mais gente dirige. Nem sempre quem tem mais força dirige o processo, né? A gente vê, de novo, pegar exemplos históricos, a Revolução Cubana. O povo lá que desceu do Grama eram nem 20 pessoas. Eles dirigiram uma revolução de milhões. Eles não eram os mais numerosos eram os trabalhadores, os operários. Mas quem dirigiu aquele processo foi uma organização muito pequena, o Movimento 26 de Julho. Né? Então, quando a gente vai analisar também a situação, a gente tem que pensar nisso. Talvez hoje a principal força que nós temos aí de gente sejam os trabalhadores informais, sejam, não sei, mas quem está dirigindo esse povo? Né? Talvez seja um partido político, talvez seja um movimento de outra temática, enfim. Né? Acho que essa análise tem que ser feita quando a gente vai colocar a realidade no papel. E aqui é um lembrete, né, que acho que é sempre importante, que é isso. Cada país, cada região, cada formação social tem a sua própria análise de classe. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente quando a gente estuda teoria e faz formação. A gente não pode pegar modelos de outros lugares e aplicar aqui na nossa situação. A gente não pode nem pegar modelos de outros movimentos, de outros parceiros nossos e colocar na nossa análise, porque a nossa realidade é sempre diferente. Né? Então, quando a gente vai pensar no desenvolvimento da classe, pegar da classe operária, por exemplo, no Brasil, ele é totalmente diferente da classe operária na Alemanha, que também é diferente da classe operária na Bolívia, né? E por aí vai. A gente tem que entender, e é parte dessa análise das classes sociais, entender o histórico da formação dessas classes, entender as particularidades dessas classes sociais, entender que isso é um erro que acho que muita gente cometeu historicamente, entender que a nossa realidade é diferente da do outro. Não é porque o Marx lá na França, lá na Alemanha, no século XIX, dizia uma coisa sobre a burguesia que isso se aplica diretamente à nossa burguesia no Brasil, depois de colonização, escravidão, dependência, ditadura, né? Trata-se da gente pegar os instrumentos e tentar aplicar para a nossa realidade. É isso que a Martha Heinecker vai trazer para nós. E a partir daí, a partir dessa análise profunda de quais são as classes sociais, de como elas se organizam, de quem elas são, de qual o posicionamento delas, de qual que é o objetivo delas, de toda essa leitura, a gente vai pensar numa estratégia política. Então diz aí a Martha Heinecker, né? A estratégia revolucionária determina o caminho geral pelo qual deve ser canalizada a luta de classes do proletariado para conseguir o seu objetivo final, a derrota da burguesia e a implementação do comunismo. Ou seja, é a forma como se planejam, se organizam e se orientam os diferentes combates sociais para alcançar esse objetivo. Então, o que Martha Heinecker e Lenin vão nos dizer aqui? Né? Que assim como a estratégia militar do Clausewitz era aquela que pensava no combate e coordenava ações de combate para chegar num resultado, a estratégia política é a mesma coisa. A gente vai fazer uma leitura da realidade, uma leitura profunda da realidade, e a partir daí a gente vai pensar ações que vão conseguir que a gente chegue nesse objetivo, né? Nesse nosso objetivo final, que pode mudar. Cada organização pode ter a sua própria estratégia, mas é importante que a gente entenda que estratégia ela é algo de longo prazo, é uma leitura da realidade. A estratégia não é uma ação que a gente tem,
mudança de postura, uma mudança de posicionamento. A estratégia é essa visão maior das necessidades que nós temos para chegar nesse objetivo. Então, quando a gente fala de um plano estratégico de uma organização, de um partido, de um movimento, a gente está olhando para frente, para os nossos objetivos, para onde a gente quer chegar. Né? Aqui na introdução do livro, é citada uma frase do Sêneca, que era um filósofo grego, que dizia: para o marinheiro que não sabe onde quer chegar, nenhum vento é favorável. Né? O que ele quer dizer com isso? Se eu não sei onde eu quero chegar, não importa o que aconteça, eu não vou me dar bem. Né? É a mesma coisa aqui. Se a gente não tem uma estratégia bem definida, se a gente não sabe o que a gente quer, não importa. A gente vai, sem estratégia, a luta política ela vira só a luta do momento. Então eu vou lá, então hoje eu vou em tal reunião, hoje eu vou em tal lugar, hoje eu vou construir tal campanha, hoje eu vou fazer tal coisa. Se a gente não está coordenando isso numa estratégia política, ela não serve de nada. Então continua aqui a Marta, né, e o Lenin. Para poder formular uma estratégia adequada, a vanguarda, então o partido, o dirigente do movimento, né, deve ser capaz de determinar com exatidão quais são as classes, as forças sociais que se enfrentam no terreno da luta política, como estão agrupadas umas contra as outras e quais são as formas mais gerais que adotam em seus enfrentamentos de classe. Então, aquilo que a gente já estava colocando. Para a gente conseguir formular uma estratégia, é importante fazer essa leitura da realidade, a leitura concreta da realidade, de fato, né? Onde as forças políticas estão, onde as classes sociais estão e como elas se organizam, como elas nos oprimem, como elas fazem a sua política funcionar. E do outro lado também, as forças de oposição, como elas se organizam, quem são, qual é a força que tem, né? Quem serão os nossos aliados, quem não serão. Tudo isso está dentro da lógica da estratégia política. E aí, o Lenin traz para nós 4 tarefas para a gente conseguir finalmente definir uma estratégia política. Que são essas aqui, né? Definir corretamente os inimigos, tanto os inimigos estratégicos quanto os imediatos. Então, tem um inimigo estratégico, a burguesia brasileira, e tem um inimigo imediato, o bolsonarismo, né? O governador de São Paulo, ou não sei quem. Né? Avaliar as suas forças e a sua estratégia provável. Aproveitar ao máximo as contradições entre os inimigos. Né? Eles também têm luta de interesses entre eles. Como que a gente aproveita? Como que a gente aproveita a contradição? A gente está vendo isso no Congresso todos os dias, né? A luta do Lira contra não sei quem, né? A direita também batendo entre si. Como que a gente aproveita essa contradição, né? Também é importante determinar corretamente a força dirigente, as forças motrizes e os seus aliados. Ou seja, de todas as forças sociais que nós temos aqui na nossa situação. Quem a gente acha, quem a gente aposta que vai dirigir esse processo? É um movimento de mulheres, é um movimento popular, é um movimento de moradia, é um partido político, é uma liderança, é o Lula, é o Boulos, não sei, né? Quais forças políticas são possíveis de fazer com que esse movimento vá para frente? É o movimento de jovens, enfim, não sei, as redes sociais, sei lá, hoje em dia o pessoal fala muito disso, eu ainda acredito mais na rua, né? Mas muita gente ainda fala disso. Né? E quem que a gente quer do nosso lado? Quem são os nossos possíveis aliados? E é sempre importante também a gente pensar que aliados são aliados para uma luta, não necessariamente aliados da vida toda. A terceira tarefa é construir o exército político. Então, articular essa aliança, esse aglomerado ou bloco de forças sociais que vai levar adiante a vitória. Elaborar os planos para incorporar setores cada vez mais amplos da população. De novo, o que o Lenin falou lá. E que, de novo, a gente precisa sempre lembrar. Só se muda política com povo, com gente, com maioria. Né? Muitas vezes eu falei aqui, né, da questão cubana, muitas vezes as pessoas fazem uma análise muito errada da Revolução Cubana. A Revolução Cubana era ali a vanguarda dos 20 que desceram no grama, mas aqueles 20 tinham milhões que os apoiavam. E só foi possível fazer a Revolução quando milhões os apoiavam, porque 6 anos antes
no ataque ao quartel Moncada, essas mesmas pessoas foram presas, mortas, torturadas, não tiveram nenhum avanço. Só foi possível levar a cabo a revolução quando milhões estavam do lado deles. Na China, a mesma coisa. E na China, a gente está falando de muitos milhões, né? Só foi possível fazer a Revolução Chinesa quando o Exército Vermelho, quando as forças progressistas tinham maioria. E isso é muito importante da gente ter na nossa cabeça. Ou seja, quando a gente vai pensar em construir as nossas alianças, em construir as nossas forças, a gente tem que pensar em como levá-la para o máximo de gente possível. Essa visão de que tem um grupinho revolucionário que vai fazer tudo sozinho, de poucas pessoas, isso não existe. Pode ser que tenha um grupinho que formule, pode ser que tenha um grupinho que articule, que conspire, mas a política só vai ser mudada se a gente tiver povo. Isso é fundamental. Isso muitas vezes as pessoas, principalmente na academia, em outros lugares, esquecem, né? Quem não está no movimento popular muitas vezes esquece disso. Então, é isso, elaborar os planos para incorporar setores mais amplos da população, concentrar essas forças contra o inimigo imediato, determinar o elo decisivo que permitirá atrair para si todo o conjunto, indicando o ponto central para qual se deve convergir, em torno do qual se deve condensar a atividade da vanguarda. A gente vai falar de elo decisivo mais para frente, mas adiantando, o que o Lenin fala de elo decisivo ele faz a metáfora de uma corrente. Uma corrente tem vários elos muito fortes, mas às vezes tem um daqueles que está meio quebradinho. A gente vê isso, né? Às vezes na corrente que a gente amarra o portão de casa, né? Tem um que está meio quebradinho, e é esse que é capaz de romper a corrente. Ou seja, parte da nossa estratégia política é identificar aonde a gente ganha, né? Ou seja, numa luta aqui política no nosso país, tem várias coisas que a gente pode bater na direita, na burguesia, tudo mais, né? Várias coisas. Parte do acerto estratégico é entender em qual que se a gente bater, eles caem, né? Isso é muito importante para qualquer processo estratégico, né? E aí eu estou falando de uma luta mais geral, mas pode ser uma luta específica aqui, né? A gente está lutando pelo plano diretor da cidade de São Paulo. Tem um monte de coisa para bater, mas tem um tema específico. Se a gente juntar força, a gente consegue maioria. É nesse que nós vamos atuar, né? Essa análise tem que ser feita, segundo o Lenin. E, por fim, determinar a via mais provável da vitória, né? Que também é uma questão importante da gente pensar historicamente, né? Não existe a via certa para fazer revolução ou para mudar a política. Cada conjuntura, cada realidade tem a sua. Em Cuba foi a guerrilha na floresta. No Chile foi a eleição direta do Salvador Allende. Na Nicarágua foi a aliança da guerrilha com a Igreja Católica. Na China foi a aliança dos camponeses com os operários, com os nacionalistas de direita, que naquele processo, enfim, acabou acontecendo tudo que aconteceu. Não tem uma via específica. Pode ser a via militar, pode ser a via democrática, pode ser o trabalho político. Em Portugal, na Revolução dos Cravos, foi uma revolução feita sem disparar nenhum tiro, mas foi feita. Cada conjuntura tem a sua própria via da revolução, tem a sua própria condição de determinar a vitória, e a gente tem que entender qual é a mais provável. Não significa que é a única, mas entender qual é a mais provável, para que a gente consiga concentrar os nossos esforços nessa vitória. Até aqui, tudo bem? Por enquanto? Tudo ótimo. Tá. Toca o barco aí, tá indo muito bem. Tá, se eu estiver correndo aí, vocês me ajudam. Oi? Luca, Genilce colocou uma perguntinha aqui no chat, né? E aí não sei se você prefere agora ou a gente faz o intervalo no final. Vocês que mandam, como vocês estiverem mais à vontade. Então, a pergunta é como saber o que é tática e o que é estratégico na luta dos movimentos populares? Essa é boa para o final. Eu Então, vou falar um pouquinho. Deixa para lá. Eu vou falar um pouquinho de tática agora, e aí acho que no final a gente pode, inclusive, abrir para discutir isso. A minha intenção é essa, inclusive, né, de que a gente tenha mais tempo para conversar. Eu não queria falar tanto, né? Eu já vi que eu estou falando há quase 1 hora e a ideia era até falar menos.
mas a gente se empolga, né? Vai falando, é muito conceito, muita coisa, então, mas acho que a gente vai ter um tempinho no final para entrar nisso. Acho que esse é um exercício fundamental, inclusive, para a gente fazer aqui. Então, vamos lá. Olhamos um pouquinho para o que é estratégia. Então, de novo, a estratégia é a nossa capacidade de olhar para a realidade e coordenar as tarefas necessárias para ter ganho político, né? Isso é o que o Lenin vai chamar de estratégia. E o que é a tática? A tática são as ações de fato que nós vamos fazer. A tática é fazer a manifestação tal dia, lançar candidatura, ocupar um território, ocupar um prédio, enfim, né? Vocês sabem mais disso do que eu. As táticas que nós temos são as ações políticas. E aí a Martha Harnecker e o Lenin vão trazer aqui, né? Que a gente não pode confundir o conceito de correlação de classes com o conceito de correlação de forças. E isso é um tema importante, porque, não sei se vocês prestaram atenção ali em cima, eu coloquei, estratégia política é a análise da correlação de classes, ou seja, é a análise do tabuleiro. Qual que é o tabuleiro do jogo? É esse. As pessoas, as classes sociais, as frações de classe, tudo aquilo lá estão posicionadas de tal jeito. Isso é a correlação de classes. Qual é a correlação de forças? A correlação de forças vai determinar a nossa tática. E a correlação de forças, diz aqui o Lenin, se refere à comparação entre as forças do inimigo e as forças do revolucionário em um determinado momento do desenvolvimento da revolução ou da conjuntura. Essa correlação de forças, diferente da correlação de classes, não pode ser prevista antecipadamente e depende de inúmeros fatores que se relacionam com cada situação concreta. Por isso, Lenin afirma que a relação de forças entre as classes revolucionárias e contra-revolucionárias só pode ser medida e comprovada na luta, no pau, né? Ou seja, de novo, vamos levar para o militar, né? O que o Lenin trouxe do militar, a gente vai voltar agora. Pensa que a gente é um general e a gente está lá organizando os nossos exércitos. Eu quero tomar aquela ponte ali, né? A minha estratégia é isso. Como que eu vou tomar aquela ponte? Bom, eu vou fazer um ataque frontal, eu vou levar 2, 3 batalhões, vou fazer tal lá. A gente só vai saber se essa tática deu certo ou não na hora. Só vai saber no conflito. Só vai saber se a gente tiver condição de tomar de fato a ponte, se aquela tática deu certo. De novo, levar para o futebol. Qual que é a minha estratégia? Ganhar o jogo. Quais são as minhas táticas? Eu tenho uma jogada ótima, eu jogo para o meu ponta direita, ele cruza para o meio, o cara bate de fora da área. Isso só vai dar certo no jogo. Eu não posso chegar na preleção antes do jogo e falar assim, gente, é só a gente ir pela ponta direita, cruzar, né? Tem até aquela história famosa do Garrincha, né? Que o treinador, na preleção no jogo Brasil contra a União Soviética, inclusive, né? Coincidentemente, vai lá e fala, gente, é só vocês fazerem tal coisa que vai dar gol. E aí o Garrincha fala, mas professor, vocês combinaram isso com os russos? Né? Não, não combinou. A tática só vai ser mostrada para nós na hora do conflito, na hora do confronto. A gente só vai saber se essa tática tem força quando a gente botar ela à prova. Então, isso é uma questão importante. Então, para trazer para um exemplo concreto aqui nosso, a gente quer passar uma lei no Congresso, né? Essa é uma tática nossa, para que a gente consiga, enfim, construir um processo político importante. Era importante que passasse essa lei no Congresso. A gente vai medir essa força ali na hora da votação. Nós temos 200, eles têm 150. Ótimo. Puta, nós temos 150, eles têm 200. O que a gente precisa fazer para conseguir mais? Então, a lógica da tática é isso, é o momento, é a hora do conflito, né? É a hora da aplicação dela. E aí, outra frase que tem que estar num cartaz, né? Em qualquer lugar, quando a gente vai definir política. As tarefas políticas concretas devem ser definidas para uma situação concreta. É uma frase, parece meio óbvia, mas não é, né? O Lenin quer dizer com isso que a gente só pode pensar uma tática se ela for viável. Não adianta a gente pensar uma tática hipotética. Bom, então nós vamos fazer tal coisa aqui, vai dar um baita de um resultado. Vai, a gente tem força para isso. Se a gente ocupar o prédio do governo do estado, a gente tem força para ficar lá ou a polícia vai tirar a gente de lá em 30 minutos?
A gente tem força social para aguentar isso? A gente tem condição de manter isso? Qual que é a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Se a gente lançar hoje o Hugo para candidato à presidência da República, ele tem força para ganhar a eleição? A gente conseguiu fazer trabalho de base o suficiente para o Hugo ser candidato e ganhar? Eu adoraria, mas me parece que não. Então, a gente só pode definir uma tática se a situação for concreta. A tática tem que representar aquela realidade, né? E aí a Martha Harnecker fala aqui embaixo, né, que a tática deve se adaptar a cada situação social e política concreta, determinando que sejam diferentes as atitudes frente a determinados problemas, dependendo de cada uma dessas situações. Ou seja, a tática ela é diferente da estratégia. A tática ela é dinâmica, ela se molda conforme a realidade. De novo, o exemplo do futebol. Se eu tenho uma tática de atacar pelo lado direito do campo, e aos 5 minutos de jogo, meu lateral direito sai machucado e entra um pereba no lugar dele, eu tenho que mudar a tática. Senão eu vou perder o jogo. Eu só vou jogar pro cara ruim, então eu vou ter que mudar minha tática. Vou ter que pensar outra alternativa que eu vou ter para conseguir o meu resultado. Na luta política é a mesma coisa. A gente tem uma tática específica, né, no movimento para fazer tal ação. Se ela não está dando certo, se acontecer um problema, se aconteceu algo, a gente apostava muito num deputado nosso, do nosso campo, que o cara era ótimo e a gente ia fazer tudo com ele. E o cara foi cassado. Mudou. Então vamos mudar a tática, né? Não dá mais para apostar nessa via, vamos tentar em outra. Vamos construir outras questões. É isso que o Lenin vai trazer aqui. E aí ele continua, né? A tática deve se adaptar às diversas situações. Cada vez que surge uma nova conjuntura política, a tática deve responder com formas de organização e de luta apropriadas à nova situação. E aí, um parênteses, né, que é a importância de fazer boas análises de conjuntura. A gente só vai acertar na tática se a gente souber qual realidade que a gente está trabalhando. Se a gente faz análise da de conjuntura errado, a gente faz tática errada. Se a gente lê a política errado, a gente age errado. Mas a tática não deve apenas considerar as diferentes formas de como se dá o enfrentamento social, mas atenta à correlação de forças existente em cada situação concreta, assim como deve ser capaz de caracterizar corretamente a situação concreta que se vive. Se se trata de um período de calma ou de acumulação de forças, de um período pré-revolucionário ou revolucionário, se a revolução já está madura e chegou o momento de se lançar ao assalto do poder, né, a tomada do poder. Isso aqui também é importante, né, para a gente pensar no processo político, de que a nossa tática, de novo, ela reflete o momento em que a gente está. Hoje, se a gente pegar todas as organizações de base da CMP e a gente falar, pô, vamos fazer treinamento de guerrilha, vamos dar arma para todo mundo, sei o quê, porque a gente vai tomar o poder em 30 de dezembro, isso faz sentido com a realidade do Brasil hoje? Com a realidade do movimento? Com o que a gente está vivendo? Não faz. Talvez daqui a um tempo faça, como aconteceu em Cuba. Mas hoje não faz. Hoje a gente está num outro período, né, num período em que as forças populares estão mais fragilizadas, em que a gente tem pouco povo na rua, em que todos os nossos esforços foram num período, numa questão eleitoral que foi muito difícil, muito complexa. Hoje a gente tem pouca força, de fato, de movimento. Então, as nossas táticas têm que refletir a esse momento. Ou não, ou a gente está no crescente, o governo ganhou lá, nós estamos com outras possibilidades. Bom, a tática reflete isso. O Lenin vai usar um termo que eu acho que eu nem coloquei aí nos slides, mas acho que é importante para essa questão da tática, que ele vai falar do estado de ânimo das massas. Ou seja, a tática ela tem que levar em consideração o quanto o povo está mobilizado. É o mínimo, né? Não adianta nada. Vamos fazer uma grande marcha para Brasília mês que vem. E a gente vai em 10 pessoas? Não é uma marcha. É no máximo uma romaria. Nossa aí, né? Não é uma marcha. Agora, não, as massas estão querendo ir para a rua, estão querendo fazer coisa. Bom, então a nossa tática vai ser ocupar a Avenida Paulista numa quarta-feira à tarde para mostrar alguma coisa para o nosso governador, né, para exigir alguma coisa. Ou seja, a disposição do povo em fazer as coisas, a disposição
dos movimentos, das forças políticas em realizar as tarefas tem que estar sempre também relacionada à nossa tática. E cada momento histórico e cada estado de ânimo, cada situação, cada correlação de forças, cada conjuntura tem suas próprias táticas. Outra coisa que acho que é importante colocar aqui, né, dentro dessa discussão da tática, é que quando o Lenin vai falar sobre a gente conseguir pensar a política concreta e a tática certa para aquele período, tem a ver um pouco também com as possibilidades que a gente tem de ganho. Tem momentos em que a gente pode ganhar muito, tem momentos que a gente pode ganhar pouco, né? Então, a nossa tática tem que se adaptar a isso também. É igual qualquer atividade que a gente for fazer, né? Se eu quero correr uma maratona e estou com o pé machucado, eu vou fazer talvez em menos tempo, em mais tempo. Se eu estou super bem, talvez eu faça em mais. A gente tem que adaptar à realidade que a gente está, ao momento que a gente está, à conjuntura, às possibilidades que nós temos, né? Não dá para a gente achar, né, que ou é tudo ou é nada, né? E a história da Revolução Russa, e por isso que eu falo que é importante, se vocês forem continuar estudando, ler esse texto aqui com esses exemplos históricos, vai mostrar muito isso. A Revolução Russa não começou em 1917, quando ela ganhou. A Revolução Russa começou em 1901. Foram 16 anos de táticas diferentes, de processos diferentes. Teve a tentativa em 1906, em que as lideranças foram presas, em que houve massacre de militantes, anos depois que a população tinha medo de sair para a rua. Foram vários processos que até se desencadear em 1917. E o que a Martha Arnecker vai fazer aqui é mostrar como, ano a ano, processo a processo, talvez em um ano se ganhou um pouquinho, num ano a gente abriu um sindicato, no outro uma célula do partido, no outro a gente fez tal coisa, de repente no outro ano a gente formou 5.000 militantes, e no outro a gente fez treinamento de tal jeito, e no outro a gente infiltrou gente no exército, e a coisa vai crescendo. Tudo depende do momento histórico que você está. Então, isso é importante do que vai trazer aqui o Lenin e a Martha Arnecker, e aí, de novo, esses exemplos históricos, leiam aí no livrinho, acho que todo mundo tem o acesso aí, se não tiverem, me avisa depois que eu tenho ele digital, aí todo mundo pode ler, mas enfim, tem muito exemplo histórico disso que eu estou falando. Aí aqui até trazendo um pouco para a pergunta, né, que foi colocada dentro da lógica da política. E aí volto para o começo do nosso encontro, né? A gente apresentou estratégia e tática no ponto de vista militar. Do ponto de vista político, a diferenciação que o Lenin vai fazer é essa aqui, que está aqui na tela. A estratégia só muda quando a correlação de classes muda. E isso não é de um dia para o outro. Então quer dizer que eu analisei a estratégia e não preciso fazer mais isso. Não. É sempre bom rever, é sempre bom estudar, é sempre bom analisar. É por isso que a gente faz análise de conjuntura, é por isso que a gente faz formação. Mas a estratégia, ela é algo que a gente vai pensar para frente amplamente e ela só vai mudar se acontecer algo muito grave. No Brasil, as coisas graves costumam acontecer, né? Então talvez a gente tenha esse, né, mais dinâmico. Mas no geral, ela só muda quando de fato a correlação de classes muda. Quando acontece alguma coisa que muda o tabuleiro, né? Então aquele tabuleiro que a gente montou para o jogo tá bonitinho, vem alguém e dá um tapa nele. Bom, então a gente tem que mudar, ou então perdeu uma peça, ou então, enfim. A estratégia só muda quando a correlação de classes muda, quando o cenário maior muda, e isso não acontece sempre. Por isso que é muito importante ter uma boa leitura estratégica, né, com fôlego, né? É por isso que as organizações fazem planos estratégicos, né? Plano de 5 anos, plano de 6 anos. Por quê? Para fazer um estudo grande que vai nortear o nosso trabalho. Já a tática, ela muda o tempo inteiro, ela pode mudar de hoje para amanhã. A tática muda o tempo todo, conforme a análise das possibilidades. O foco da nossa tática é votar aqui na Câmara de São Paulo uma lei sobre tal coisa. A gente acabou de receber a notícia de que a gente está em minoria. Muda a lei, muda a tática, tira de votação. Mudou, não tem problema. Nossa estratégia continua a mesma, mas a gente viu que nessa a gente vai perder. Então, se a gente vai perder nessa, a gente muda, né? Outra coisa pode ser o contrário.
a gente não estava apostando em tal via, em tal atividade. Tal movimento social ia fazer uma manifestação, por exemplo, nos chamou, vamos fazer um ato lá não sei aonde. A gente, acho que não soma, não. E aí, durante a semana, a gente vê que soma. Pô, vamos lá. Mudou. Agora a gente vai botar todo o nosso foco lá, vai levar toda a militância para lá. A tática muda conforme a possibilidade, conforme os fatos concretos, né? Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, alguma atividade e chega uma notícia. Ó, lá no Congresso acabaram de votar tal coisa. Pô, a gente muda o tema da atividade na hora para fazer, né? Quantas vezes já não aconteceu, né? Então, é isso. A tática, ela muda o tempo todo. A tática, na prática, até tentando responder um pouco da pergunta, a tática é o que a gente faz no nosso dia a dia, são as nossas ações políticas, são as nossas direções, as nossas ações, tudo que a gente faz para chegar nessa nossa estratégia, que está lá, né? Então, aqui a frasezinha também de cabeceira, né, que eu botei. A tática é o conjunto de orientações concretas formuladas para pôr em prática a estratégia revolucionária em cada nova conjuntura política, né? O Hugo falou que a gente militou junto numa organização anteriormente, e essa organização tinha uma cartilha, né, do programa estratégico. Foi uma cartilha que demorou anos para ficar pronto, um estudo da realidade e tudo mais. Acho até que é um documento muito bom até hoje, apesar de eu já não fazer mais parte da organização. E eu costumava brincar, né, que toda reunião a gente tinha que ler o plano estratégico antes de fazer qualquer reunião da direção. Porque se a gente não sabe qual é a nossa estratégia, qualquer tática que a gente discutir não faz sentido. A gente vai saber qual é a conjuntura, vai fazer uma boa análise de conjuntura, mas a nossa ação tem que sempre responder à estratégia, não só aos nossos desejos, né? Isso é um pouco do que o Lenin vai trazer nessa definição de estratégia e tática. Então, para fixar, estratégia é análise geral, é análise do tabuleiro, é análise do país, é análise do Brasil, da América Latina, do mundo, né? É ver quais são as forças que estão em ação, quais são as classes que são dominantes, dentro delas, qual que é a relação delas, qual que é a relação do agro com o capital financeiro, qual que é a relação da burguesia industrial com a burocracia do governo, todas essas relações. Qual que é a nossa relação do movimento sindical com o movimento de moradia, com o movimento camponês? É entender esse cenário, quais são as peças e como elas se colocam no tabuleiro. Já a tática são as jogadas. E aí, de novo, vou trazer para o xadrez, né, que é um jogo que todo mundo conhece. A estratégia é aquele tabuleiro lá, as peças montadas daquele jeito. A tática é mexer o peão para frente, o cavalo em tal lugar, a torre para tal lugar, o bispo em tal lugar. E isso vai mudar dinamicamente. Ou seja, se eu estou jogando xadrez aqui com vocês, eu mudo uma peça, você vai mudar uma peça respondendo o que eu fiz, e eu vou mudar respondendo o que você fez. É dinâmico. Eu não posso chegar para um jogo, eu vou sabendo já o que eu vou fazer, né? Isso é um erro, né? É um erro tático, que é e é isso um pouco do que a Martha Heinecker vai tentar trazer aqui. Como que a gente responde, então, a esse desafio da tática política, né? Então, ela dá aqui 4 questões que são boas da gente trabalhar para pensar como definir uma boa tática, né? Então, primeira, as formas de organização que tanto nós, né, dirigentes, vanguarda, quanto as massas devem adotar, as formas e os métodos de luta a serem empregados, então aquilo que eu estava falando, pode ser um plano, um projeto de lei, pode ser um processo, pode ser uma ocupação de prédio, pode ser uma marcha, pode ser um ato, né? A forma concreta como são aproveitadas as contradições que surgem dentro das forças inimigas, né? De novo, a gente pode citar muitos exemplos sobre isso, né? E as formas de agitação e propaganda destinadas a promover a realização das tarefas determinadas. E aqui eu quero fazer um destaque aqui nessa última parte, né? Como o texto deixou isso bem claro, e eu trouxe também para vocês, mudança política só se faz quando a gente for maioria, só se faz com o povo. Essa maioria pode se dar de 2 formas, a gente sabe disso, e a direita usa muito isso, né? Tem a maioria ativa e tem a maioria que simplesmente não está aí, né? Aquela maioria quieta, aquela maioria que não se coloca contra. Ela também pode ser maioria. Essa maioria só interessa a quem já está no poder, né?
que vai passando as coisas. Como que nós, que somos opositores ao status, né, à situação do mundo, como que a gente consegue maioria? Propagandeando as nossas ideias, né? O Lenin tem uma vasta literatura sobre agitação e propaganda. Tenho certeza que a CMP discute muito isso, como vários outros movimentos discutem. Para que a gente tenha maioria, a gente precisa que a população saiba das nossas reivindicações, saiba dos nossos planos, que ela concorde com a gente, né? Então, para citar um outro movimento social, hoje quando a gente vê todo mundo usando boné do MST na rua, feira da reforma agrária com milhares de pessoas, etc., isso é uma ferramenta de agitação e propaganda enorme, que a gente não via 10 anos atrás e quem está aqui não me deixa mentir. Ou seja, avançou esse debate para a sociedade. Ele ainda é decisivo para se fazer reforma agrária? Não, não é a maioria. Mas graças à formação política, graças à agitação e propaganda, hoje talvez tenha mais gente que vê a importância da agricultura familiar, que vê a importância da gente investir no pequeno produtor, da gente dar terra para quem quer produzir. Então, graças a isso, graças à agitação e propaganda, a gente consegue maioria. Nenhuma revolução no mundo foi feita com uma maioria de pessoas ativas, militantes. Isso não existe, né? Imagina, quem dera, se que a gente tivesse 51% do Brasil filiado às nossas organizações e pudesse fazer um processo. O que a gente precisa é convencer essas pessoas de que a nossa estratégia política é a correta, que a nossa proposta para o Brasil é a melhor possível, né? Que o nosso projeto popular é de fato o melhor para o povo, né? Então a agitação e propaganda é fundamental, né? Inclusive para nos apoiar, né? Para que a gente tenha o apoio das pessoas. Isso é fundamental na tática. E aí isso também entra numa questão, eu já queria ter parado de falar, mas eu juro que eu estou terminando. Mas aqui entra numa questão importante, que é um bom tema para análise da tática. Se nós fizermos determinada tática, isso vai nos dar uma imagem positiva ou negativa para a sociedade? Como que a sociedade vai encarar essa manifestação que a gente fez? Essa entrevista que uma liderança deu? Como que vai encarar esse projeto de lei que a gente está trabalhando, essa candidatura que a gente está trabalhando? Vai somar para a gente ou não? Isso é importante de pensar, não tô dando essa resposta, né? Porque às vezes a gente tem que ser corajoso também e fazer o que a gente acha que tem que fazer, independente dos outros. Mas é importante conquistar. O Ho Chi Minh, na Revolução Vietnamita, falava, né? Nossa maior tarefa não é matar soldados inimigos, é conquistar corações e mentes, né? Conquistar as pessoas. Ele tinha isso muito claro. Se for depender da luta armada, nós vamos perder. Como que a gente ganha? Se o povo do Vietnã estiver do nosso lado, né? Isso também aconteceu em Cuba, e eu acho que é um tema importante que está vinculado aí com a questão da agitação e propaganda. Se a sociedade não sabe o que a gente defende, ela não vai nos apoiar, e se a gente não tiver a sociedade apoiando, a gente não muda a política. Bom, para finalizar aqui rapidinho, gente, eu tinha falado lá no começo desse tema do elo decisivo, né? É o último capítulo do livro aqui, da Martha Heinecker, em que ela vai falar da arte da política, da capacidade da política, e ela vai citar o Lenin de novo, dizendo que os acontecimentos políticos são sempre muito confusos. A gente pode comparar eles a uma corrente, aquilo que eu falei, né? Para conservar toda a corrente, a gente tem que agarrar o elo fundamental. A gente não pode escolher um elo ao acaso. Toda a arte de um político consiste em encontrar e agarrar com força o elo que menos possa ser arrancado de suas mãos, ou seja, o mais importante em um determinado momento, que melhor garanta ao seu possuidor se apoderar de toda a corrente. Então ele está falando da pauta política, da luta política, né? Então, se a gente analisa a corrente, qual parte dela que se a gente pegar, ninguém toma da nossa mão? A gente está na parte mais forte. E por outro lado, ele vai dizer que a resistência de uma corrente se determina pela resistência do seu elo mais fraco. Se for necessário uma corrente de ferro para levantar um peso de 100 quilos, o que aconteceria? O Lenin pergunta. Se substituíssemos um dos seus elos por um outro de madeira, a corrente se romperia. Por maior que seja a resistência e a integridade de todos os outros elos, isso não resolve o problema. Se o elo de madeira se romper, vai se romper toda a corrente, né? Então,
a Marta termina essa obra falando desse tema do elo decisivo, que também está dentro dessa nossa análise mais geral da política. O que a gente, dentro de toda a política, a gente tem que defender? Que isso aqui é inegociável. O que a gente não pode perder? Porque se a gente perder isso, a gente perdeu a luta. Isso é o nosso elo decisivo, é o elo da nossa força. E por outro lado, o que a gente tem que atacar do inimigo? Que se aquilo cair, cai tudo, né? Onde que a gente pode avançar, né? Então, e esse elo decisivo às vezes se apresenta para a gente, né? Às vezes tem de novo, vou usar um exemplo institucional, mas eu tenho certeza que vocês estão pensando em outros muito mais interessantes, mas vai ter uma votação na Câmara que se eles perderem, se a direita perder essa votação, vai cair como um castelo de cartas, vai virar o jogo. Aconteceu isso recentemente, né? Toda aquela confusão do Lira com o Lula, com não sei quem, né? Aquele era um elo decisivo. Quem ganhasse aquela votação ia ter maioria do Congresso, ia conseguir colocar mais pautas. Por sorte, pelas negociações que foram feitas aí, que eu não vou entrar nesse aspecto, mas a gente ganhou. Era o elo decisivo daquele momento. E a gente pode ver isso em vários momentos da luta política. Ele se apresenta de várias formas. Às vezes aconteceu aqui, né? Em junho de 2013, não foi aquela coisa do ônibus lá, dos centavos e não sei o quê? Aquilo foi decisivo. A gente está até hoje analisando o que aconteceu há 10 anos atrás. Mas aquilo ali mudou a história política do Brasil, para bem ou para mal. Né? Acho que mais para mal, mas teve um processo ali, né, que foi definido por algo que não parecia tão importante assim. Né? Mas, e naquele momento, a direita organizada conseguiu entender que entrar na rua e se colocar na rua naquele momento era importante para eles, era decisivo. E dali surgiu um monte de movimentos que depois foi desembocar no bolsonarismo, como a gente já viu. E, por outro lado, também uma reorganização da esquerda. Então, assim, é um debate que não é o tema nosso aqui, mas só para dizer que esse elo decisivo se apresenta para nós várias vezes, né? É o que o pessoal fala do o cavalo selado da história, né? Que fala, né, se o cavalo passar, você tem que pular. Aqui é a mesma coisa, né? Se você tiver a oportunidade de romper a corrente do inimigo, você tem que atacar. E aí, só para finalizar, sobre esse tema do elo decisivo, é só uma sugestão para quem quiser se... O Mao Tse Tung tem um texto muito bom, chamado Sobre a Prática e a Contradição, em que ele vai falar um pouco sobre isso, e eu acho que é um dos... eu gosto muito do Mao Tse Tung, então eu sempre cito, mas acho que outros grandes pensadores e revolucionários vão ter também análises parecidas, mas na lógica de pensar que às vezes a revolução e às vezes o processo político não é o que a gente quer, é o que a gente pode fazer e como que a gente pode aproveitar, né? E aí o Mao vai trazer aqui, na obra dele, ele vai falar que a gente tem que analisar quais as contradições que a sociedade está vivendo, quais as contradições que a sociedade está passando. E a partir daí entender qual é a contradição que vai somar para a nossa luta. Às vezes não é a nossa. Às vezes, o movimento comunista, né, as forças progressistas e revolucionárias sempre se focou muito na questão sindical, né, do trabalhador, operário, né, toda essa coisa do operariado ser a classe dirigente e tudo mais. Às vezes essa contradição não está apresentada. O que move a sociedade não é a luta do operário com a fábrica hoje. Às vezes é o entregador do iFood. É uma contradição que pode parecer pequena, o trabalhador de um aplicativo andando de moto nas grandes cidades. Mas, às vezes, essa contradição pode nos levar a um avanço de consciência coletiva, pode nos levar a uma luta maior. Às vezes, a contradição maior é em relação à pauta das mulheres, ou em relação à pauta ambiental. Eu já, nessas andanças todas nossas, já ouvi muito dirigente falar assim, essa questão ambiental aí ninguém liga, isso aí é coisa liberal. Mas às vezes isso vai movimentar um conjunto de forças, e, bom, não é minha posição, né? Eu acho que a pauta ambiental tem a ver com toda a pauta da luta de classes, mas talvez um tema sobre o desmatamento da floresta, sobre não sei o que, consiga mobilizar forças sociais que vão se colocar contra o sistema que a gente tem.
né? Então, parte também da nossa definição da tática tem que ser entender qual a contradição da sociedade que mais acumula para nós, e a partir daí atuar nela, né? Tô falando isso um pouco para reforçar esse tema de que às vezes a gente não atua no que a gente quer. Às vezes a gente atua no que a sociedade, do que a correlação de forças nos apresenta. E essa é a arte da política. É não fazer o que você quer fazer só, mas fazer o que você pode fazer e aproveitar os momentos para que você consiga somar para a sua estratégia, né? Então isso é um tema muito importante que o Lenin vai trazer, o Mao também e tantos outros vão colocar. E aí, por fim, a Martha Harnecker vai falar sobre isso, né, que eu estava terminando agora, que é a necessidade da flexibilidade na condução política. Ela vai dizer: a tarefa mais difícil nas transformações e nas mudanças bruscas da vida social é levar em conta as características peculiares de cada transição. Toda a dificuldade da política e da arte da política está na capacidade de saber levar em conta as tarefas específicas de cada uma dessas transições ou mudanças bruscas, ou seja, a nossa capacidade de agir na política independente da conjuntura. É conseguir formular táticas que sejam efetivas em todos os momentos dessa conjuntura, táticas diferentes para cada um desses momentos, né? Eu acho que era mais ou menos isso, gente. Eu não sei se eu cumpri tudo, se eu falei muito, se foi muito confuso, mas eu queria terminar com isso, né? Com essa frase do Lenin, botei o Lenin abraçando um gatinho, para terminar fofo, mas para dizer que não existe verdade abstrata, a verdade é sempre concreta. A grande balança, a grande regra da nossa tática e da nossa estratégia é como ela se dá na realidade. Às vezes as pessoas têm verdades muito boas no conforto das suas casas, escrevendo nos seus cadernos, nos seus computadores e lendo os seus livros, mas a verdade ela se apresenta na concretude, na luta. Por isso que é sempre importante a gente avaliar as nossas táticas e avaliar a maneira como a gente atua, né? Que, de novo, às vezes a gente não atua como a gente quer, porque a sociedade, porque a realidade não permite. E às vezes a gente força uma ação de uma maneira que não é possível, né? Em vez de pensar como que a gente vai agir na sociedade, na realidade que está posta agora, né? Então, sempre isso, buscar ações concretas para resolver problemas concretos. Eu tenho certeza que o movimento social sabe disso muito, que vocês todos aí sabem disso muito, que vocês enfrentam os problemas concretos todos os dias, mas acho que essa é a mensagem central desse livro, e acho que é importante sempre reafirmar. E é isso, gente. Desculpa se eu falei muito, acho que a gente tem um tempinho ainda para debater, para pensar outras questões, e como eu falei, eu quis trazer os problemas, eu sei que vocês vão ter um outro encontro sobre o mesmo tema, e aí talvez nesse outro encontro a gente tenha mais soluções. Mas hoje eu queria mais era trazer esses conceitos e pensar também num exercício que a gente pode fazer, talvez nas regiões, enfim, nas direções estaduais e tudo mais, de olhar para essas linhas que a Martha Harnecker e o Lenin colocam da estratégia da tática e fazer um exercício coletivo. Vamos pegar um dia aí, e de manhã a gente vai discutir estratégia e de tarde a tática, baseado nessas linhas. Acho que só isso já é um exercício muito legal que a gente pode fazer e começar a pensar formas mais concretas e mais corretas de atuar na realidade. É isso, gente. Desculpa o tempo aí. Muito bom, Pedrão. Acho que você conseguiu dar um ótimo panorama de estratégia e tática, exatamente o que a gente precisava para hoje. Teremos tempo para debater também na próximo encontro nosso daqui 15 dias, e hoje ainda temos um tempinho aqui, temos 20 minutos. Acho que a gente pode abrir 3 inscrições e você faz uma conclusão. E foi muito bem. Normalmente a gente tem um parâmetro para ver se a fala foi boa ou não, que é a presença das pessoas na sala, né? Você começa com 30 pessoas e cai para 10 no final, é porque não foi muito bem. No seu caso foi o contrário, a gente começou aqui com umas 10 pessoas e estamos chegando ao final com 30, então é um bom sinal. Foi realmente muito boa a sua fala. Então já passo imediatamente para o GG, e quem quiser se inscrever, levanta a mão. E peço só que sejam falas curtas. Eu não vou controlar o tempo, a não ser que tome muito tempo, aí eu corto, mas que sejam falas curtas para que o Pedrão possa fazer um comentário final de 5 minutos. Beleza, GG?
Ô, Hugo, só rapidamente, lembrando também que as perguntas não têm respostas, né? Pode deixar em aberto, a gente está Isso, nesse e, curso, e a né, gente... abrindo questões, né? Não Exato, exato. sentir, né, que tem respostas prontas, né? GG. Boa noite a todas e todos e todas. É sempre um prazer estar aqui. E, Pedro, a minha pergunta, não sei se vai ser fácil você responder agora. Eu gostaria que fosse. Primeiro, gostaria de dar continuidade a essa leitura. E aí, perguntando a você, onde é que eu posso encontrar esse Agitação e Propaganda de Lênin, Tática e Estratégia da Marta, e esse do Mal que você citou também. Eu gostaria de ter esses 3 volumes para dar uma atualizada na leitura, porque eu acredito que a questão tem que ser aprofundada, tem que ser melhor lida e discutida também com o pessoal da base. Você citou uma questão que, para mim, ela foi muito clara com relação a 2013, 2016, 2013, 2016, onde alguns deputados do Partido dos Trabalhadores diziam para nós que estava tudo certo, que não passava o impeachment da companheira Dilma Rousseff. Se você quiser sair com a Jess, depois você sai, porque está muito gritado. Pô, tem gente aí com o negócio aberto aí, ó. E aí, eu fui um dos que questionei, deputado federal, se isso era real ou se era vontade política. E o companheiro disse, não, é real, que está tudo certo, que nós já temos 243 e tem mais 3 deputados que virão com a gente. E os 3 deputados que eles falaram foram exatamente os 3 que primeiro debandaram e votaram pelo impeachment. E, na verdade, nós não tivemos nem os 200 e poucos votos, tivemos 100 e poucos votos. Então, essa questão, para mim, ela é sempre fundamental, a questão da discussão tática e estratégica, porque a revolução proletária ela só acontecerá se ambas as 2 questões estiverem afinadas. É isso, companheiro. Muito bem, GG. Eu não anotei aqui mais ninguém inscrito ou inscrita. Genilson, quer colocar algumas das questões que você colocou lá no chat, fazer uma fala também? Não sei se ela está aqui. Cadê a Genilson? Genilson? Outra pessoa que gostaria de falar? Hugo. Não, estou aqui. Não, na verdade, foram questões mesmo para deixar em aberta, né? Até agora, com essa fala do GG, eu acho que o Boca falou bem dessa questão, né? Análises concretas de situações concretas, né? Às vezes a gente fica querendo uma resolução das questões, quando, na verdade, né? E, na verdade, o que eu tinha perguntado era isso, né? Como que você define, né? O que é tática, o que é estratégia, né? E também, para nós, tem uma questão que nos colocamos muito no movimento, né? Porque é isso, né? Determinados movimentos, quais movimentos são... O movimento popular é estratégico, o partido é estratégico, né? Qual que dessas questões e a correlação de forças que tem nisso? Eu acho que essa é uma das questões, mas eu coloquei também que acho que foi importante esse dia de hoje até para a gente pensar no Congresso, né? Nos passos da CMP. Foi uma noite muito proveitosa, e lembrando que aqui em São Paulo a gente já fez, inclusive, formação
não é? Pensando com o livro da Martha Heineken também. E às vezes também como a gente analisar quem é o inimigo, né? Porque muitas vezes a gente está diante de um inimigo de classe, né? E diante também dessas frentes que a gente forma para as eleições, a gente acaba tratando os inimigos de classe como amigos, né? Então a gente também não consegue enxergar essas questões. Acho que é isso no geral. Legal, Gê. Temos mais 2 pessoas inscritas e a gente passa a palavra para o Pedro de volta. É o Kiko e a Daniele. Kiko. Bom, rapidinho, tá? Só fazer uma observação aí na fala do GG. Tá corretíssimo, né? Eu também fiquei frustrado com isso daí, como todos. É só para dizer que hoje não está diferente. Está difícil a gente entender o que está acontecendo no cenário brasileiro, porque a gente está vendo que o Lira e que o Pacheco ele continua mandando, faz o que querem lá e não vem informação para nós. Aí fica difícil, companheiro Pedro, como é que a gente vai preparar uma estratégia se a gente nem sabe o que está acontecendo? Não tem diálogo com as bases. Só vem dizer que está lindo, maravilhoso, a gente sabe que não está. Então, fica difícil, né? E aí fica aí para a gente debater isso mais para frente, mas tá difícil. Está difícil a gente ver uma luz no fundo, no fim do túnel. Será que a gente ganhou e está governando mesmo ou só ganhou só? É isso. Legal, que agora, Daniele. Boa noite, companheiros, companheiras. A minha pergunta é... Só um momentinho. Daniele ou não? Mestre Daniele, que essa semana ela fez a defesa da dissertação. Parabéns, Dani. Obrigada, parabéns, Dani. Obrigada. Pedro, então, a pergunta que eu queria trazer é assim, dentro disso que o Kiko falou e daquilo que a Genilson estava trazendo também, né? Como definir a estratégia, como definir as táticas, eu queria trazer a parte de quem define a estratégia, de quem define a tática. O Kiko falou, né, sobre, tá lá, eles estão lá decidindo eles quem, né? Então, eu penso que a parte do coletivo é muito importante nesse caso de definição tanto da estratégia quanto da tática e talvez, né? E aí que é a minha pergunta, é possível uma pessoa sozinha? Talvez seja possível, né? Mas se é viável ou se seria eficiente que uma pessoa sozinha definisse estratégia e tática. É isso. Obrigado, Dani. Teve mais uma inscrição aqui, Jefferson, então a última e depois a gente passa para o Pedrão. Vai lá, Jefferson. Jefferson. Opa, estão me ouvindo? Ei? Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Beleza. Então, muito importantes as provocações que o professor colocou aí, os companheiros, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a grande preocupação dos movimentos sociais é sempre conciliar aí a urgência, né, de chegar na estratégia utilizando as táticas, né? E às vezes a gente acaba se atropelando, dando um passo maior que as pernas, ou às vezes achando que tem uma força maior do que nós temos na realidade, na verdade, na realidade, e às vezes a gente acaba perdendo, digamos, lutas ou batalhas companheiras justamente por não compreender esse processo, né? Que apesar de que a tática ela pode ser vista, como o professor colocou, como ação imediata, mais, digamos, cotidiana, do dia a dia, mas ela pressupõe também um marco referencial, um período, digamos assim, né? Nem sempre, quando nós falamos de tática, significa você definir ações específicas para uma semana, para um mês, para 2 meses, para um ano, né? Mas pensando nas estratégias e as táticas podem também estabelecer um prazo maior. O problema
é que quando a gente muitas vezes estabelece tática também, nós temos que ver que quem está do outro lado também está usando tática. Como o professor colocou o exemplo do Garrincha, né? Ao mesmo tempo que o nosso time está organizando, está planejando, pensando em estratégias e táticas, o outro lado também está se mobilizando, está se organizando. E diante de uma correlação de forças, muitas vezes em desvantagens, né? A realidade que nós vivemos hoje, quer dizer, o governo que está colocado hoje aí, nós lembramos muito bem, lembra que durante a campanha o presidente Lula sempre falava: não esqueça que nós temos que eleger deputados, senadores, justamente porque ele já sabia das dificuldades dessa coalizão, dessa força, dessa nova composição política que ele ia enfrentar no terceiro governo, né? Então, lembrando ainda que o sistema financeiro é que muitas vezes tem a estrutura suficiente para colocar em prática e dar passos muito mais largos do que nós, né, da esquerda, do movimento social, do movimento popular. Então, eu queria fazer essas ponderações, mas, ao mesmo tempo, dizer que essa discussão ela é extremamente profícua e é um desafio, eu acho, necessária. Eu acho bem bacana a ideia de a gente continuar fazendo essa discussão, não seja nas regiões, nos estados. Isso é extremamente importante, a gente está se capacitando muito bem na definição das nossas estratégias e das nossas táticas, né? É isso, companheiros. Muito bem, Jefferson. Então é com você, Pedrão. Resolve aí nossos problemas e também como é que a gente derrota o Lira e não é fácil não, né, pessoal? Mas eu concordo aí com as falas e acho que a gente tem realmente que seguir nesse debate, ele é muito importante para a nossa organização. Um debate, inclusive, para ser feito nacionalmente, né? A Genilson colocou aqui o desafio da gente, como é que a gente enfrenta isso no nosso congresso, né? E também outras formações sobre o tema. Eu concordo plenamente. Fiz uma piada. Só vai lá, Pedro. Bom, gente, eu não tenho pretensão de resolver nenhum problema não, viu, Hugo? Acho que se eu conseguisse, né, eu mal resolvo os meus problemas de vida, imagina os né, da classe trabalhadora brasileira. Acho que a ideia era mais dividir mesmo, né, essas questões, né, acho que o GG traz um ponto muito importante, e acho que esse exemplo que o GG deu é um grande exemplo de um erro tático que nós tivemos, né, e que era o elo decisivo. A gente perdeu aquela votação achando que estava ganho e a gente teve 6 anos do pior Brasil que a gente viveu desde do fim da ditadura, né? E quase perdemos mais, porque também, de novo, agora nessa eleição, também tinha muita gente achando que estava ganho e a gente quase perdeu de novo, né? Então, nessa eleição em geral. Mas aí, enfim, passou. Acho que isso é um exemplo muito bom para a gente sempre olhar para um pouco do que acho que é a mensagem mesmo do livro, né? Que é isso, a gente tem que sempre se manter atento e a gente sempre vai conseguir ter sucesso se a gente conseguir ler bem essa realidade, né? Não adianta a gente, de novo, né? A realidade não se molda à nossa vontade. A realidade é a realidade. A gente tem duas opções. Ou a gente age de acordo com a realidade, ou a gente continua agindo de acordo com a nossa vontade. Talvez um dia dê certo, né? É aquela coisa, até relógio quebrado acerta 2 vezes por dia, né? Vai ficar parado lá 1 hora, vai ser 8h30. Mas não está funcionando. A gente pode tentar sim, ou a gente pode conseguir entender essa realidade, estudar essa realidade, fazer esse esforço que é chato, que é difícil, que é demorado, que demanda muita coisa, e olhar de fato para como que a gente pode agir, né? Eu acho que essa é a mensagem desse livro aqui, né? Quando eu falo desse processo da Revolução Russa, que a Martha Heineken traz aqui, esse processo de anos, né? É um pouco nesse sentido, né? Às vezes a gente consome alguma coisa, faz uma formação, Revolução Cubana. Pô, parece que é fácil, né? A gente junta nós que estamos aqui, pô, né, pega umas armas, não é assim que funciona, né? Cuba tinha uma realidade, o Brasil tem outra, a Rússia tinha outra, a China tem outra, a Argentina agora tem outra, a Venezuela tinha outra, né? Imagina o processo da Venezuela, não tem nada a ver com o Brasil, um cara militar,
tenta um golpe de Estado que não dá certo, se politiza, ganha eleição e faz uma revolução. Você pensa hoje aqui no Brasil, imagina, não faz o menor sentido, mas lá fez. E eles estão lá, resistindo lá do jeito deles, com erros e acertos. Então, eu acho que essa é a grande questão que essa obra traz, é conseguir analisar a realidade e trazer dessa realidade as nossas ferramentas. E como foi dito aqui pelo último companheiro, ele falou uma coisa perfeita, né, que acho que eu até falhei de não falar tanto. A gente se movimenta e o inimigo se movimenta também. Né? Essa análise não pode ser estática, né? A gente tem que conseguir entender. Acho que a boa política é feita dessa forma, quando você consegue compreender essa realidade e a ação e a reação, né? Inclusive, talvez até tentar prever essa ação e reação, né? É isso que... E, de novo, usando o exemplo do jogo de futebol, eu vou tentar jogar, mas o adversário vai jogar também. Então, eu não posso achar que eu estou jogando sozinho e na luta política, que é muito mais importante e decisiva do que um jogo de futebol, as consequências de um erro tático podem ser como foram essas aí que o GG trouxe, né? Esses anos todos que nós vivemos. Sobre esse tema que foi colocado dos inimigos de classe, que às vezes a gente trata eles como amigos, né? Eu queria só dar uma última pitadinha disso. Tá ali um pouco do que a gente conversou, né? Que a própria Martha Heinecker fala um pouco disso no livro, né? Às vezes o nosso inimigo de classe é um aliado pontual. Né? E eu dei o exemplo agora da eleição. A Globo era contra o Bolsonaro. Não quer dizer que a Globo é a nosso favor, mas ela era contra o Bolsonaro. Nós usamos isso. Né? Quem não, né, não viu o Jornal Nacional lá, quando, na semana da eleição, com o Bonner falando, a gente usou isso. Perfeito. O que a gente não pode é achar que eles, por serem, né, que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não necessariamente. Né? Eu vou citar de novo o Mao Tse Tung, e o Mao Tse Tung tinha uma frase ótima, que em algum momento, na Revolução Chinesa, o Japão invadiu a China e as forças de esquerda se juntaram com os nacionalistas de direita para expulsar o Japão. E aí o Mao Tse Tung falou, falaram assim, mas você não tem vergonha de se aliar com o demônio, né, que é esse cara? E aí ele fala assim, ó, se o objetivo for comum, não tem problema a gente se aliar com o demônio. O problema é deixar ele levar a gente para o inferno. Então, acho que é aí que tem um pouco dessa lógica. Qual é a força que a gente tem nessa união? A gente tem força para impor a nossa vontade para ele? Ou a gente pode, racionalmente, ter um inimigo comum, a gente vai atacar ele junto e depois a gente vai brigar um com o outro aqui pela nossa posição? Isso depende do processo político, né? Não é fácil de responder. Né? Até porque, de novo, a gente vai medindo a força à medida que um processo avança. Se a gente não conquistar as pessoas, o nosso inimigo sempre vai ter mais força. Né? Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que pensar. Isso tem a ver com essas alianças mais extremas, mas tem a ver com as nossas alianças do dia a dia. Às vezes, a gente está aqui na cidade, né? A grande maioria de vocês, imagino, você é dirigente aqui das bases, das questões regionais, estão nas cidades, nos estados, nos bairros. Às vezes tem um deputado do PL que está votando com a gente num projeto de lei. Ótimo, eu não vou brigar com o cara que está votando para a gente. Agora, o problema é a gente negociar com ele e perder com essa negociação. Ó, se você votar para a gente então não faz... Talvez essa tática não seja mais adequada. A gente tem que ir olhando nesse sentido. E aí, só para terminar, teve uma pergunta, né, falando assim, o partido, o movimento social são estratégicos? Eu acho assim, o partido, o movimento, eles são instrumentos. Quem define o que é estratégico é a luta de classes, é o momento que a gente precisa. Às vezes, a coisa mais estratégica do mundo que a gente tem hoje é organizar um coletivo no bairro tal, porque está acontecendo tal coisa. Ou é deixar os trabalhadores se organizarem em tal momento. Ou é apostar numa luta concreta. Talvez hoje o estratégico seja o movimento de mulheres. Então quer dizer que o movimento de moradia não é estratégico? Não, ele é. Ele está lá, ele vai compor força, mas talvez não seja hoje a luta predominante, não sei, quem vai avaliar é quem faz a luta, né? É quem está lá, é quem tem essa capacidade de olhar. Mas o partido, o movimento, a frente, o coletivo, eles são instrumentos de luta, né? Instrumentos que a gente pode usar e a gente deve usar. Né? Então a gente tem que usar os instrumentos que a gente tem para chegar na nossa estratégia. Acho que isso que é importante. Aí, só para fechar, deixei a última, né? Se um indivíduo pode pensar a estratégia. Eu acho que não, né? Eu acho que quando a gente está pensando em luta coletiva, a gente tem que ouvir todas as vozes.
né, as vozes que estão lá. Eu acho que é importante também para a gente analisar a realidade e olhar todos os lados dessa realidade, ou pelo menos a maioria de lados que a gente consegue. Eu acredito muito na capacidade de coletivos dirigentes, de coletivo de gente bem formada, de gente que é comprometida com a luta para analisar as coisas. Até porque é isso, a chance de erro diminui quando tem alguém do seu lado falando que talvez não esteja certo, né? Se você faz tudo sozinho, você erra sozinho também, mas leva muita gente junto. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir se organizar em coletivos e ter o maior número de gente capacitada para olhar para a realidade e pensar sobre ela, a nossa chance de acertar é sempre maior do que deixar, às vezes, ou na mão de poucas pessoas, ou achar que isso é uma preocupação menor. Eu sempre vejo muito isso, né? Sempre todo exercício de formação tem um pouco disso, né? Vocês que estão tocando sabem. Às vezes as pessoas falam, eu não preciso de formação, essas coisas, vamos fazer um negócio aqui concreto, né? Para fazer o negócio concreto, a gente precisa entender a realidade que a gente está. Porque só fazer por fazer, a gente não vai chegar em lugar nenhum. É isso que o livro diz. Se a gente não souber onde a gente está, o que a gente quer e o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, não adianta fazer nada. A gente vai fazer por fazer, porque isso nos satisfaz. Mas isso não muda a realidade. Então, para mudar a realidade, a gente precisa conhecê-la. E acho que esse esforço de fazer um ciclo de formação, de fazer processos contínuos de debate, de formação, de capacitação é muito importante para dentro do movimento e para todos os processos em que a gente estiver envolvido, né? É sempre bom ter mais gente discutindo, pensando política e olhando para ela de forma comprometida, né? Porque eu acho que essa é a grande... Só para fechar, tá, gente? Já passei um minuto aí, mas só para fechar, acho que tem sempre esse debate nas coisas da formação, né? Eu sempre acho que é muito melhor levar a teoria para o militante que está lá na base, que está comprometido com a luta, do que tentar levar o teórico para a luta. Esse aí às vezes não funciona muito bem. Mas se a gente consegue capacitar os nossos para olharem a partir daquela realidade e dar a eles instrumentos, a nós, né, instrumentos melhores para atuar nessa realidade, eu acho que esse é o caminho, eu acho que é isso que um ciclo de formação dentro do movimento está fazendo. Então é muito bom que a gente continue fazendo assim e possa interferir nessa realidade e quem sabe mudá-la para o nosso lado aí em breve. É isso, gente. Obrigado. Desculpa se eu falei muito, se não deu conta de tudo. Acho que é isso. Nós temos... vocês têm, né, um outro encontro sobre esse tema. Acho que dá para levar o que a gente discutiu hoje para esse próximo encontro. Com certeza outras questões vão surgir. Acho que outras discussões vão ser feitas. E contem comigo para esse tema ou para outros, porque vocês precisarem. Agora que eu fui nominado amigo da CMP, amigo pode ser convidado sempre, né? Então aí o Hugo e todos vocês podem entrar em contato e eu estou sempre à disposição. Obrigado. Muito bem, Pedro, muito obrigado. Terminou da melhor forma, né? Estabelecendo compromisso aí com a nossa luta. É um prazer enorme te receber no espaço nosso de formação. Uma grande contribuição para o nosso debate sobre estratégia tática, que continua, pessoal, na próxima semana não, daqui 15 dias, com o Paulinho, né, companheiro nosso, vai ser o companheiro da casa, seguindo o debate. Queria reforçar aqui a importância da gente mobilizar para essas formações, então, cada um e cada uma aqui, mobilizar sua região, seu estado, né, a própria direção nacional para participar dessas formações, que elas estão sendo riquíssimas, muito boas. E é importante que a gente multiplique essa formação na CMP, né, para fortalecer a nossa luta. Então, que todo mundo saia aqui com esse compromisso para daqui 15 dias a gente ter mais gente na sala, né, fazendo esse debate. É o papel de cada um e cada uma aqui fazer essa mobilização. E, enfim, encerrar Pedrão de novo, Pedro Paulo Boca, eu chamo de Pedrão porque já convivemos muito por bastante tempo, então uma certa intimidade, mas Pedro Paulo Boca, te agradeço muito pela contribuição, de fato. Foi um ótimo pontapé aí nesse debate de estratégia tática e certamente é um debate que, como as outras etapas, né, que vai seguir orientando a nossa formação, né? A gente vai voltar para esse tema em outros momentos, a gente tem que fazer essa tarefa no Estado, essa tarefa nas direções regionais, né? Discutir a nossa estratégia tática. Então, muito obrigado por essa contribuição. E, pessoal, não deixe de participar da próxima daqui a 15 dias e de mobilizar a militância para participar dessas formações. E lembrando, né, que a gente sempre sobe no YouTube essas formações, no canal da CMP. Então, também usar esses vídeos para formações locais, né, para
continuar esse debate nas regiões, nos estados. São materiais muito ricos para a gente fazer formação de base. Então, brigadão, Pedrão. Obrigado, Genilson, por contribuir com a mediação. E boa noite, pessoal. Agora, todo mundo se preparar aí para ver qual vai ser a estratégia tática do Luxemburgo para o Corinthians sair vitorioso hoje contra o América. Um momento muito importante aí, daqui meia hora. A próxima é dia 19 ou 26? Oi? A próxima é dia 19? A próxima é daqui 15 dias. 19. 19. Isso, dia 19, gente. Às Combinado. 19 horas. Boa noite a todos aí. Grande abraço. Boa noite, boa noite. Um Valeu, abraço. pessoal. Boa noite. Até. Gente, Um obrigado. abraço a todos e todas. Boa Tchau, noite, povo. um abraço. Boa noite a Abraço. todos, boa noite. Viva CMP! Viva! Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.